Olá, amados, bom dia, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo o autor e consumador da nossa fé, aquele que tudo opera e executa. Aquele do qual, após ter feito grandiosíssimos feitos, como Jesus, aquele que estava no seio do Pai antes mesmo das obras mais antigas, da qual foi visto como que um formato de pomba, o Espírito repousar sobre ele. Aquele mesmo que foi gerado no ventre da Virgem, concebido pelo Espírito Santo e gerado à sombra do Onipotente, ainda quando menino, 12 anos, a Bíblia diz que ele crescia no Espírito Santo, que os doutores da lei ficavam maravilhados do seu ensino, da sua sabedoria. E ele ali, quando carregava a lenha para o batismo de fogo, aquele grande espetáculo, né? Assim, quando ali naquele monte das Arábias, ele dizia: se fazem assim com madeira enquanto está verde, quanto mais quando estiver seco, porque ele dizia a os discípulos que exortavam alguns que estavam usando o seu nome, e ele dizia: deixai-vos, aquele que não está contra nós, tampouco está contra, mas chegaria o tempo que aí sim falariam contra, do qual ele disse: aquele que não está comigo não ajunta, ele espalha, né? Da qual também a Bíblia fala que quando eles questionavam que os seus discípulos não jejuavam, né, ele dizia: enquanto o noivo está, eles não estão jejuando, mas estava-se sempre compartilhando do pão. Mas chegaria o tempo quando o noivo lhe fosse tirado, aí então jejuariam. Como ali ele, quando naquele grande espetáculo ele foi ali sepultado, em 3 dias brotou o ramo, né, a raiz de Jessé, da qual ele mesmo afirma: eu sou a raiz, a estrela da manhã, aquele que é o leão da tribo de Judá, do qual Moisés não falou o seu sacerdócio, né? A Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá, sacerdócio real, da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça, de luz, aonde a igreja está sobre a raiz de Jessé, aqueles que são os verdadeiros adoradores, né, do qual nós somos ramo dos ramos, a unidade da fé, a árvore que está alicerçada segundo a sua raiz, né, que está entremeada, aqueles que abraçam a árvore da sabedoria e são abraçados por ela, aqueles que perseveram firmes, porque estão sempre viçosos, já aqueles que estão na oliveira, tanto na que se tornou a figueira brava, os seus ramos são quebrados e as mulheres ajuntam, como se põe ao fogo. Assim está escrito e assim se cumpre. Mas nós estamos como ramo dos ramos, né, daquela que é a videira verdadeira, daquela da qual a sua raiz está junto ao ribeiro, às águas cristalinas que flui do trono de Deus, do qual nós, estando na raiz correta, estamos sempre recebendo as suas virtudes, a mansidão, a longanimidade, o domínio próprio, o amor verdadeiro, a temperança, né, do qual perseveramos dia após dia, porque ele nos sustenta. A raiz de Jessé, né, um renovo, um ramo que brotou, e nós somos ramo dos ramos. Sobre todo mundo, aqueles que têm fé e depositam a confiança no Senhor, que fez os céus, a terra, o mar, tudo que há, e pela submissão do coração herdou tudo do Pai, e nós permanecemos sempre submisso àquele que é
a raiz, porque estamos sempre recebendo dele a informação correta. E assim perseverar em mais um dia, segundo aquele que tudo opera e executa, segundo aquele que nos direciona, aquele que está vencendo, né, todos aqueles que se amotinam em vão. Dia após dia, ele é aquele que quebra a força do inimigo, ele é aquele que com o machado está posto à raiz e ele despedaça todo o jugo, tudo aquilo que é mentira e que, ao invés de aproximar o povo da raiz correta, fica, segundo uma parra brava, né, enganando o povo, distanciando o povo daquele que pode os justificar. E por isso se torna um galho seco lançado ao fogo. Assim vos diz o Senhor, por isso arrependei-vos e sejais enxertados na videira verdadeira, para que estejais com folhas e também com frutos, da qual ele nos diz que aquele que está segundo ele não depende das estações, mas está a produzir constantemente. Assim nos diz o Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.